Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? A gente vai continuar a nossa matéria. Aliás, eu acabei pulando dois capítulos, tá, da apostila. Tá? Esse nosso capítulo que a gente vai estudar hoje é capítulo 27 da apostila 4, tá? Começa na página 35. É sobre o período da mineração, quando se descobre ouro finalmente no Brasil. A gente falou sempre, né, que o sonho de Portugal, quando chegou aqui em 1500, era ter a mesma sorte que a Espanha quando chegou no México, né? Quando os espanhóis chegaram no México, viram na capital lá o imperador cheio de cordãozão de ouro, né? Os indígenas pelados, uma cheia do ouro, os caras falaram, pô, a gente tá rico, né? E isso torna então a Espanha a grande potência do século XVI. E Portugal teve que se contentar apenas com o comércio de especiarias, que também dava muito dinheiro, e com a implantação da manufatura de cana-de-açúcar aqui. Mas aí, como a gente já falou, depois da expulsão dos holandeses, essa manufatura de cana-de-açúcar, o produto, né, o açúcar brasileiro entrou em decadência, não conseguiu competir com o produto holandês das Antilhas e, portanto, ele muito mais barato, mais próximo da América do Norte, mais próximo da Europa, entrou em decadência. A Portugal, para garantir a independência em relação à Espanha, se lembra da União Espanhola, da União Ibérica, para conseguir enfrentar a Espanha e manter-se independente da Espanha, Portugal precisava de um aliado muito poderoso e, portanto, esse aliado era a Inglaterra. Só que a Inglaterra não ia fazer isso de graça. A Inglaterra, então, impôs a Portugal aqueles acordos econômicos comerciais furados que só prejudicaram Portugal, como o Tratado de Methuen, do Panos e Vinhos. Então, por causa desse tratado, Portugal ficava acumulando muita dívida com a Inglaterra e não tinha como pagar. A guerra contra a Espanha, a guerra contra a Holanda, devendo para caramba a Inglaterra. Então, Portugal estava no fiasco mesmo. A economia estava muito ruim, a economia brasileira também estava muito ruim. Portugal já tinha perdido grande parte do seu império na Ásia, tentava reconquistar o Império Africano, então estava muito ruim para Portugal. Quando finalmente a gente falou isso, né, da ação dos bandeirantes explorando os sertões, né, o interior do continente, além da linha de Tordesilhas, em busca de índios, tentando destruir os quilombos, recapturar escravos, os caras também encontraram nessa brincadeira toda, encontraram veios de ouro, né? E aí se descobre o ouro. E rapidamente, então, aquela região no interior de São Paulo, com Minas Gerais, não existia essa limitação do Estado, né? Não existiam os estados ainda de São Paulo e Minas Gerais, mas aquela região próxima ali, então fez com que a notícia chegasse em Portugal, e aí, então, Portugal soltou rojões de felicidade e mais de 50 mil pessoas, que é muita gente hoje, né? Acho que nem no décimo de Campo Grande, né? 50 mil, mas 50 mil pessoas saíram de Portugal e de outras capitanias do Brasil e foram tentar a sorte na região das Minas, né? Para todo mundo querer ficar rico. Então, isso transformou totalmente a economia e a política do Brasil, até a relação de Portugal com o Brasil. Até então, a relação de Portugal com o Brasil, é claro, tinha um monopólio comercial, né? É claro que o Brasil, por ser uma colônia de exploração, Portugal impunha várias restrições de comércio com outras nações, a extração do pau-brasil, a extração, o comércio dos seus produtos como açúcar, algodão, tabaco, o tráfico de escravos, tudo isso ficava concentrado nas mãos da coroa portuguesa, mas ainda assim havia uma certa liberalização em relação ao Brasil. Era muito distante, Portugal meio que deixava o Brasil se virar meio que por si só, não havia um controle tão estrito assim, mas tudo muda com a descoberta do ouro, porque agora Portugal então precisa fiscalizar e controlar e evitar que se contrabandeie, que se roube, que se sonegue os impostos. E isso depende da sobrevivência de Portugal. Então, como é que é feita então a extração do ouro, né, gente? Geralmente os caras eles faziam o seguinte: a prospecção, que era a busca, né, pelo ouro, baseava-se principalmente na análise do aluvião, que é o leito dos rios, né? O subsolo do Brasil é um subsolo muito rico em águas subterrâneas, em rios subterrâneos. Então, durante milhões e milhões de anos, aquela água circulando no interior da Terra, né, passando pelo subsolo,
provocando erosão. Acabou, então, onde tinha veios de ouro, né? Onde havia minério de ouro, a água erodia e levava para o leito dos rios, trazia do interior das montanhas, do subsolo, e trazia, então, para o leito dos rios. Então, o que os caras faziam? Eles apresavam o rio, fechavam meio que o rio, para diminuir, então, o fluxo de água, faziam uma espécie de dique. Então, a água mais baixa, eles conseguiam, então, ver o fundo do rio. Então, com uma peneira, eles pegavam o cascalho e iam revirando até quando o cara via uma fagulhinha, uma faísca, né? Professor, Sim, licença. sim, pode falar. Quando tiver acabando a aula, só pode mandar o e-mail do senhor de novo? Sim, claro, eu vou passar assim, cara. Pode deixar. Tá, obrigado. Só Então, isso. esses grãozinhos, né? Tipo, cara, os caras trabalhavam pra caramba, mas só horas e horas lá encurvado na leito do rio, lá separando, né, o cascalho para você encontrar uma purpurininha de ouro. Aí o cara pegava lá aquilo, botava no saquinho e continuava o trabalho. Aí descobria-se, então, os veios, cavava-se a mina até para tirar o minério do ouro. Então, era um trabalho também muito estafante. O trabalho das minas era extremamente perigoso. É claro que quem fazia isso eram os escravizados. Cavavam, abriam as minas, perfuravam o solo, desciam metros e metros no subsolo, calor do infernal. Você imagina o calor que era lá dentro. E muitas das vezes morriam por desmoronamento ou então inalação de gases tóxicos. É um trabalho terrível também. Então, mas a ambição humana, né, sempre fala mais alto. Então, Portugal começou a criar órgãos para controlar e para fiscalizar e arrecadar melhor os impostos. Criou-se, então, a Intendência das Minas, que tinha a Intendência das Minas, era um órgão, né, da coroa portuguesa. Ele mandava, então, lá de Portugal, vinham vários representantes da coroa, funcionários, que deveriam, então, fazer o policiamento, né, para cuidar, evitar violência, botar ordem, evitar roubos, fiscalizar quanto era produzido, quantas pessoas estavam ali, e também para cobrar os impostos, que é o mais importante. Criou-se, então, a capitania de São Paulo, até então São Paulo apenas uma vila, e as minas do ouro depois separou-se, porque tinha aquela ideia de que os primeiros que chegaram ali nas minas, que estavam pleiteando o direito de somente eles explorarem, eram os paulistas. Então, meio que para tirar os paulistas da jogada, a coroa portuguesa separou a capitania de São Paulo e criou uma nova capitania das Minas Gerais, que deu hoje origem aos dois estados. Então, as regiões, elas pertenciam ao rei, e somente o rei podia, então, doar a particulares. Então, como é que se descobriu, então? Os rios e a área que era descoberta onde se sabia que tinha ouro eram separados em vários lotes menores. Separava-se, então, né? Pegava aquela região, olha, tem ouro, separava-se em vários lotes. Chamaremos esses lotes de datas. Então, aquela pessoa que descobriu, fui eu que descobri que tinha ouro ali. Então, essa pessoa tinha direito a duas lotes, a duas datas. O terceiro lote seria, então, do rei. E o rei, então, leiloava. Só quem teria direito é aquele que pagasse mais pelo lote. E aí, então, os demais lotes seriam, então, vendidos de acordo com o número de escravos. Quem tinha mais escravos tinha direito de comprar o lote. Então, tinha o imposto, chamado quinto, 20%, a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que era produzido de ouro, todo o ouro extraído, 20% tinha que ir diretamente para a coroa portuguesa. Era um nível muito alto de imposto. E outra coisa, os mineiros, né, as pessoas que trabalhavam nas minas, o ouro era em pó, como eu falei, né? Como era o ouro de fabricação, de peneiramento do cascalho, do leito dos rios, era o ouro em pó. E o ouro em pó era fácil de você usar como moeda de troca, não tinha dinheiro. Então o cara chega lá, o mineiro, ele tinha, depois de dias de trabalho, ele tinha dinheiro, ele tinha o ouro em pó. Ele falou assim, olha, eu quero 5 quilos de charque, né, de carne seca, de feijão, de farinha de mandioca, eu quero roupa, eu quero sapato. Chegava lá, comprava, o cara dizia, ó, deu tantas gramas de ouro. O cara ia lá, separava o ouro dele, pesava, tá aí, tá pago. Só que a coroa achava que esse processo era muito ruim. Por quê? Porque era fácil de você roubar, né?
Imagine só, vocês já ouviram falar naquela expressão Santo do Paoco? Por que essa expressão Santo do Paoco? Minas Gerais é conhecida pelo artesanato barroco, né, da escultura de santos, de Cristo, de Nossa Senhora, em madeira. Então, os caras muito espertos pegavam o santo de madeira, faziam ele oco, jogavam o ouro lá dentro, enchia de ouro, e aí, então, botavam na carroça, e quando a polícia chegava, e falou, o que tem aí? Ah, não, é só imagem de santos, não é nada tão valioso assim. Ah, então passava. E isso era um grave problema para Portugal, porque aquele ouro ali seria contrabandeado, não pagaria imposto, mais ou menos como alguns hoje em dia não gostam de pagar imposto de renda. Então, para combater isso, a coroa criou a Casa de Fundição, que era um estabelecimento do governo, onde todo mundo que trabalhava com ouro tinha que levar esse ouro em pó, levava até a casa de fundição, ela era fundido, ou seja, derretido, em lingotes, em forminhas, virava um lingote, recebia o selo real. Se desse lá 10 lingotes, 2 lingotes ficavam para a coroa. Era assim que ela cobrava. Isso vai criar muitos problemas. Vocês devem lembrar da rebelião de Felipe Camarão, né, que foi um tropeiro que era contra a criação das casas de fundição, e ele fez uma rebelião contra a coroa. E é claro que isso deu muito ruim para ele. Então, no final do ano, a coroa estabelecia uma quantidade de ouro que deveria ser levado para Portugal. Tinham que ser 100 arrobas, quase uma tonelada de ouro, todo ano. Só que não tinha tanto ouro assim no Brasil quanto a gente imagina. A gente imagina que o Brasil foi um grande produtor de ouro. Isso não é verdade. O ouro de aluvião, né, que esse ouro que era da fabricação do rio, era pequena quantidade. Começou pouco, teve um ápice durante um tempo, e em menos de 50 anos a produção foi caindo. E aí, então, a coroa portuguesa não queria saber, achava que os brasileiros estivessem roubando. O que a coroa faz? A coroa portuguesa, então, estabelece a chamada derrama. Tinha que se estabelecer, então, 100 arrobas todo ano. Aí, se não tivesse 100 arrobas de ouro, aí, meu irmão, os soldados da coroa portuguesa invadiam as casas, aí pegava joia, crucifixo de ouro, dente de ouro da pessoa, louça de prata, o que quer que fosse que tivesse valor, era levado, derretido, transformado em lingote de ouro para compensar. Isso vai criar muita insatisfação dos colonos, dos mineiros, e isso vai levar, então, à Conjuração Mineira, que é a tentativa de independência de Minas Gerais, a criação de um novo país ali, que vai dar errado também, mas que é um símbolo da resistência contra a exploração da coroa portuguesa. Então, a coroa confiscava os bens das pessoas até formar a quantidade que ela estipulava. E depois também, durante esse período, também, além do ouro, outra grande descoberta foi a descoberta da diamante, de pedras preciosas. Não só diamante, mas o diamante sempre foi o mais valioso. Novamente, o Brasil não é tão rico assim em diamante quanto a gente possa imaginar. É diferente da África, né? Da África do Sul. Várias regiões da África são muito ricas em ouro e diamante. Então, na região do Vale do Jequitinhonha, não sei se vocês já ouviram falar, nas Minas Gerais, descobriu-se jazidas de diamante. E aí é o mesmo esquema, né? Quem chegava primeiro descobria, tinha que reportar a coroa, não podia deixar escondido, senão podia ser preso e executado. E então ela tinha direito a explorar aquela região, mas grande parte ficava para o rei. E o rei escolhia para quem ele queria, então, dar através de contrato. O cara assinava o contrato com a coroa portuguesa e ficava estabelecido que ele tinha que entregar uma quantidade de pedras preciosas. Então, criou-se a intendência dos diamantes. Assim como tinha a intendência das Minas Gerais, tinha também a intendência, um órgão, para fiscalizar a extração e o transporte de diamantes, e também botar ordem ali. Imagina só que uma região onde não tem justiça, não tem lei, não tem polícia, o pessoal, a ambição humana fazia ser bastante violento, né? Muitos crimes, muito assassinato, muito roubo. Então, tinha que ter um órgão que cuidava da fiscalização e do policiamento. Então, só que depois também, cara, a produção de diamante foi decaindo, e muitas das cidades que tem ali na região do interior de Minas Gerais
É claro que tem Diamantina, que existe até hoje, mas muitas cidades se transformaram em cidades fantasmas. Ficaram muito ricas da noite para o dia, cresceram, mas quando acabou o diamante, as pessoas foram embora. E virou uma cidade fantasma. Algum problema até aqui, meninos? Eu vou botar aqui o meu e-mail, tá? Se vocês, Não, professor, nenhum. se vocês Ô, tiverem professor, qualquer... eu tava... Quando o senhor agora terminou de falar, eu abri aqui o arquivo. Sim, aqui tá falando no gabarito, vai até o número 19, mas só são 10 perguntas. Eu só só as 10, preencho até o número 10, né? Isso mesmo. Ah, tá bom. Tá? Não se preocupe. É porque, teoricamente, o Léo pediu para a gente fazer 20 questões. Não. Mínimo de 10, máximo de 20. Adivinha quantos eu vou fazer toda semana? Óbvio. Vou fazer só 10. Verdade.